Bom, pessoal, voltando a falar sobre artigo, já tinha gravado um vídeo e nesse vídeo que eu tinha conversado com vocês a respeito de como fazer artigos e tudo mais, eu tinha colocado um exemplo bem simples, mas eu comecei a olhar esse exemplo e vi que ele tem alguns erros. Então eu vou citar para vocês ele novamente e vou, juntamente com isso, colocar os erros, para vocês verem que mesmo um artigo simples, simplíssimo, de menos de meia folha, nós temos erros, e imagine um artigo científico de 10 a 15 páginas. Então é bem importante que vocês pesquisem sobre o assunto, para que vocês não tenham dificuldade em estar explicando. Um dos autores aqui na internet que eu pesquisei, ele fala assim: faça as coisas com paixão. E é verdade. Se você odeia o tema, não faça. Porque você vai ter dificuldade em encontrar autores que falem sobre o assunto, que defendam, ou que argumentem, ou que odeiem. Mas você vai precisar não só do professor avaliando você, mas de pessoas que queiram realmente entender do que você está falando. Então, é bem importante que pelo menos o professor queira ler, né? E se, claro, você tiver um artigo bacana, por que não ser publicado e tudo mais, né? Ai, porque eu sou, nossa, eu nunca fiz isso. Ok. Primeira vez, é um desafio, dá medo, é angustiante para alguns, mas vai passar. E vai ter a terceira, e vai ter a quarta, ou nunca mais na tua vida você vai ver isso. Mas você precisa fazer. Você quer pagar? Eu sei de pessoas que pagaram e reprovaram. Então eu acho legal você ir atrás, verificar uma forma de você mesmo fazer o seu. Se for em dupla, melhor ainda. Porém, você tem que ter um bom entrosamento para que você não tenha dificuldades com a tua dupla. Eu agradeço a Deus sempre pela equipe que eu tive lá na primeira faculdade que eu fiz. Nós tínhamos que fazer um projeto, uma empresa completa. Parte de estratégia, RH, finanças, produção. Que mais que falta? Alguém vai me matar, mas acho que falta alguma coisa. Então, e aí nós fizemos, né? E muitas pessoas conhecem essa história porque eu falo que foi uma equipe totalmente diferente. Nós fomos para a Rebanca, nós ficamos com 4 no primeiro trabalho, e nós fomos para a Rebanca e ficamos com 9. Mas por que a gente foi para a Rebanca? Porque cada um fazia a sua parte. E se você olhar isso me lembra muitas empresas, né? Eu defendo o meu departamento, o resto, certo? E quem que liga isso? Né? Quem que faz essa ligação entre um setor e outro? Isso é bem importante acontecer. Bem, vamos lá então. Eu tenho aqui a anatomia de um artigo científico. Todas as maçãs são vermelhas. Esse artigo foi, essa pequena anatomia foi colocada no Facebook. Então, está liberado para ser divulgado. Resumo. Examinamos diversas cores de maçãs. Embora a maioria seja vermelha, algumas não são. Ok? Palavra-chave: maçã e cores. Introdução. Uma questão antiga é: todas as maçãs são vermelhas? Segundo o primeiro autor, que escreveu em 1993, pensava que sim. Já o outro, que escreveu a tese dele em 1999, pensa diferente. Esperamos resolver essa questão de uma vez por todas. Agora vem o pulo do gato. Na metodologia que foi usada nessa anatomia, eles colocam assim: visitamos as mercearias locais e compramos uma maçã de cada tipo que eles tinham. Ou seja, não foi uma mercearia, foram mais, ok? Eles não disseram quantas. Tiramos as sacolas, levamos elas para casa, tiramos as sacolas,
colocamos em cima da mesa, e observamos. Então, assim, nunca esqueçam da concordância, né? Se é plural, é tudo plural. Nossas casas, não nossa casa. Nas mesas, aqui tá nas, das mesa. É simples? É simples, é um S que faltou. Poxa, você é chata, hein? Não sou eu, é o leitor. Então, primeira coisa, concordância. Passa o corretor se não dá tempo, enfim. Faz qualquer coisa para que fique correto e fique mais fácil de ser lido. Resultados. Encontramos 4 maçãs vermelhas. Sabe quanto que tem no gráfico aqui? 3. Uma verde, esse tá certo, e 2 amarelas, esse também tá certo. Mas 4 vermelhas não tem. Tem 3 no gráfico vermelhas, então já é outro ponto que está errado. Discussão. Como encontramos uma maçã verde, 2 amarelas, deve ser verdade que nem todas as maçãs são vermelhas. Concordamos com a descoberta do fulano de tal lá de 1999. E as referências bibliográficas. Beleza? Então, tomem muito cuidado com as informações que vocês vão colocar, porque isso pode interferir bastante na qualidade do artigo de vocês. Como eu falei, saiba o que você está falando. Não adianta chegar lá e colocar qualquer coisa e falar, puxa, eu vou passar disso, pelo amor de Deus. Não. Faça uma coisa sucinta. Se você quer falar do asfalto em frente à sua casa que vive esburacado, é um ponto. Agora, o porquê do asfalto em frente à minha casa esburacado? Foi feita uma boa fundação? Ah, não sei. Tem pó? Ah, não sei. Tem escoamento da água quando chove? Não sei. Aí fica difícil. Porém, o asfalto em frente à sua casa, provavelmente ninguém falou. Então você, que é proprietário, você que sai com o teu carro, que sai a pé, que sai de salto alto, que já pegou chuva, que já jogaram água em você, que já sujou todo o seu muro de barro, enfim. São várias situações, é um tema, eu falei um temazinho. Por quê? Porque eu lembrei de um lugar que eu fui e eu não sabia qual buraco desviar, de tanto buraco que tinha, mas não era asfalto, era antipó. Então, assim, voltando, né? Eu sei que não sei quando esse vídeo vai ser visto, mas estamos em tempos de eleições, então são tantas promessas, né? Não tô falando de ninguém, não tô defendendo ninguém, nem com a bandeirinha aqui, mas é uma situação, né? Ah, eu não quero falar de política. Ok, mas você poderia, tem muitos assuntos a respeito de política, tem muitos assuntos a respeito de religião, tem muitos assuntos a respeito da saúde, agora com o Covid, né? Então são várias coisas que você pode falar. Por favor, não fale de homework, porque você vai ter um problema, porque é uma coisa muito recente, então você vai ter dificuldades para falar desse assunto, porque tem coisas que você não sabe ainda, né? Provavelmente as empresas vão mudar a estrutura delas de trabalho, porque elas viram que dá certo, elas viram que existe uma qualidade em ficar em casa com os filhos, elas viram que você pode render em casa. Eu não acho isso, certo? Eu acho que eu trabalho muito mais em casa do que se eu estivesse lá. Ah, você tem horário flexível? Sim, eu fico na minha cama, eu pego meu café, eu tô de roupão, eu tô de pijama, ok. Mas tem as suas dificuldades, assim como estudo à distância. Muitos acham que é super fácil, que nossa, eu vou levar, nossa, vai ser na lábia. Não é assim. Quem já estudou comigo, eu sou orientadora há 9 anos numa instituição, e quem já estudou comigo sabe a dificuldade que é. Eu fiz matemática à distância. Nossa, então você é power. Não, eu só sofri. Eu saí me arrastando da faculdade. Porque é muito difícil. Então, é por um dos motivos que eu faço os meus vídeos. É para ajudar essas pessoas do mundo, sei lá, da ilha, eu não sei, de qualquer lugar. Eu gostaria muito de poder fazer muitos mais vídeos, mais elaborados. Hoje ainda não tenho uma estrutura top das galáxias, mas se Deus permitir, eu vou ter.
já tá nos meus projetos já. E assim, a única coisa que eu quero é ajudar. Então, diante dessa situação que eu passei para vocês, pensem, revisem o artigo de vocês. Logo eu volto com mais algumas dicas. E não esqueçam de acessar o meu blog. Vou colocar essas dicas lá também, explicando certinho. E tem outras coisas lá a respeito de crochê que eu faço também. E a respeito da minha história, do porquê de fazer crochê e porquê que eu escolhi matemática, então também tá lá para caso que vocês queiram verificar essa situação. Mas eu não tenho só o curso de matemática, eu tenho também de contábeis completo. Então, eu tenho uma pequena bagagem, eu não sou professora, não corrijo artigos e não quero corrigir. Então, quem está me assistindo, por favor, eu não corrijo artigo. Eu dou dicas do que eu já vi, do que já aconteceu, né? E do que muitas vezes algumas pessoas foram até ingratas comigo porque eu acabei ajudando e a pessoa veio e jogou tudo em cima de mim. Ai, porque a Cris me ajudou e eu não passei. Mas assim, eu não vou ficar lendo o artigo inteiro. Se a pessoa realmente está escrevendo, ela tem que ter a capacidade, me desculpe, de saber o que ela está fazendo. Eu, quando eu fui defender o meu, na primeira pós-graduação que eu fiz, eu sabia o que eu estava fazendo. Tanto que eu fiquei meia hora debatendo sobre o meu artigo, que virou a minha faculdade de licenciatura em matemática. Então, assim, você tem que bater no peito e falar, ó, é meu. Eu fiz isso. Só que eu fiz quando eu estava estudando. Hoje eu não vou fazer mais. Porque eu não estou, né, nessa época estudando. Estou fazendo vários cursos, mas não faculdades ou pós-graduação que esteja na parte do artigo. Eu tenho uma pós, sim, eu estou ainda fazendo ela, é IAD, mas não está na fase do artigo, né? Então eu não teria nesse momento essa responsabilidade. Eu não tenho noção do que eu vou fazer no artigo, mas eu tenho tempo ainda, então eu não vou sofrer antecipadamente. Estou estudando matérias ainda, então eu prefiro ir aos poucos, ok?